Olá, boa noite a todos. Vamos passar alguns minutinhos aqui para esperar os participantes entrarem. Se vocês puderem colocar no nosso chat o nome de vocês, da onde vocês são e qual a profissão, se trabalha em reprodução, se é paciente. E a gente vai ter esse webinar com o Dr. Marcelo. Depois, no final da palestra dele, a gente abre para as perguntas. Então, vocês podem fazer as perguntas pelo chat ou no nosso Q&A, que fica ao lado do chat, tem os três pontinhos e aí a opção do Q&A. Bom, então os participantes estão entrando. Boa noite, colegas da reprodução humana do Brasil. Eu quero primeiramente agradecer a presença de todos vocês que estão aqui entrando conosco, da minha colega Angélica Muri, que é a gerente de contas do Brasil, Lindsay Master, que trabalha no nosso departamento de marketing aqui da Progênesis Estados Unidos e que nos dá todo o suporte no nosso Progênesis Academy. Muito obrigada, Lindsay. Thanks, Lindsay. E principalmente ao Dr. Marcelo Vale, que aceitou ao nosso convite de palestrar aqui no Progênesis Academy, trazendo o seu conhecimento sobre um assunto tão importante como a preservação da fertilidade feminina, congelamento de óvulos. Muito obrigada, Dr. Marcelo, pela sua presença. O Progênesis. Obrigada. O Progênesis Academy tem o intuito de fomentar a educação para médicos, embriologias e todos os demais profissionais que estão preocupados em trazer a excelência no tratamento para pacientes que precisam de reprodução assistida. E também para os próprios pacientes, que em algumas aulas trazemos tópicos bem acessíveis e que os pacientes também se beneficiam desse conhecimento. Trazemos tópicos de genética, embriologia e de medicina reprodutiva. As aulas são gravadas e vão para o nosso canal do YouTube. Em breve você vai poder assistir a essa aula, que vai ficar gravada, e lá você também pode encontrar outras aulas muito interessantes que eu recomendo, são assuntos que com certeza vai beneficiar a sua prática clínica e se você é paciente também vai aumentar o seu conhecimento na área de reprodução assistida. Então, nosso canal do YouTube é Progênesis Academy. Outra iniciativa da Progênesis é a Conferência DINS. O DINS nasceu com a ideia de incluir embriologistas, médicos, geneticistas, todos em uma mesma sala de palestras, para proporcionar, né, uma discussão multidisciplinar de assuntos relevantes da reprodução humana. Diferente de congressos grandes, em que esse público é dividido em diferentes salas, no DINS a gente une esses profissionais. E a gente também tem o objetivo de proporcionar uma experiência diferente para tanto os palestrantes quanto para os participantes do DINS, onde a gente cria um ambiente acolhedor e amigável para proporcionar bastante interação entre speakers e os participantes. Neste ano, nós vamos trazer a experiência DINS para o Brasil. Juntamente com a Rede Lara, estaremos no CBRA, que este ano ocorre em Florianópolis. Participaremos do curso pré-congresso no dia 28 de agosto de 2024. Convido todos vocês para experimentarem a experiência DINS. E traremos palestrantes renomados internacionalmente, como o Dr. Santiago Muné, que dispensa qualquer apresentação e que atualmente é o nosso diretor científico, Dr. Nabil Arrash, nosso CEO e fundador da Progênesis,
Dr. Klaus Wimmer e Dr. Jürgen Lieberman são renomados embriologistas aqui dos Estados Unidos, e Dr. Mark Trollis, um médico fertileuta aqui dos Estados Unidos, diretor do IVF Center na Flórida. Dr. Trollis é também um editor do Journal of Assisted Reproduction and Genetics, o JARG. Então, convido todos vocês a ter essa experiência maravilhosa que o Jeans e a Rede Lara trarão para o CBRA 2024. Sem mais delongas, passo agora a minha palavra para minha colega Angélica Muri. Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Angélica e sou gerente comercial aqui na Progênesis Brasil, responsável por visitar as clínicas, conversar com vocês, apresentar nossos fluxos de trabalho, mas hoje aqui o assunto, o foco não é esse. A gente tem o enorme prazer de receber aqui conosco o Dr. Marcelo Vale, que ele é diretor médico na Clínica Origem Rio, fez o seu fellowship em medicina reprodutiva no Hospital Antoine Becler, em Paris, na França. Também é especialista em medicina reprodutiva aqui pela Febrasgo, AMB. E hoje o tema da sua apresentação é resultados da FIV com congelamento de óvulos. Então, o objetivo desse webinar, dessa fala, dessa apresentação do Dr. Marcelo hoje é abordar com a gente os desfechos, né, da fertilização in vitro com o uso desses óvulos que foram previamente congelados e descongelados em sua clínica no Rio de Janeiro. Eu acho esse tópico muito relevante e muito atual, visto que é uma prática hoje bem frequente, né, nas clínicas, e a gente tem visto uma tendência, um aumento da procura por esse procedimento. Então, é extremamente importante para que médicos e profissionais que atuam na área da reprodução humana possam se basear na experiência do Dr. Marcelo, na sua clínica, para conseguir, né, aconselhar, conversar com as suas pacientes a respeito das suas chances de gravidez e utilização dessa técnica no dia a dia, pensando em ter o seu bebezinho em casa no futuro. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo, e, por favor, passo a palavra para você fazer a sua apresentação. Boa noite, Angélica, Fernanda. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Né? Essa relação com a Progênesis, ela tem se estreitado recentemente. Tive a oportunidade de estar em San Diego, no Jeans, num evento excelente, uma qualidade científica excepcional. Recomendo para ano que vem os colegas que quiserem participar, realmente um nível científico fenomenal. Uma experiência muito, muito proveitosa, além de estar numa cidade na Califórnia, numa temperatura extremamente agradável. Então, hoje, vou falar para vocês sobre preservação de fertilidade, como a Angélica mencionou e Fernanda mencionaram. Vou falar sobre resultado de FIV com óvulos congelados, óvulos próprios, né? A gente também, por exemplo, temos um banco de óvulo na clínica, o Sonhar Mais, onde o nosso programa de doação de óvulo é feito através de óvulos congelados. Mas eu preferi não misturar e falar especificamente do resultado dessa técnica. Então, esses são os temas que eu vou tentar abordar hoje com vocês. Vou começar pela demografia, né? E a gente hoje entende que cada vez a mulher quer ter filhos mais tarde. Isso é uma tendência que começou na década de 70 do século passado. O advento de pílula anticoncepcional, a dissociação de sexo e reprodução, fez com que mulheres começassem a tentar engravidar mais tardiamente. Associado a isso, o maior nível sociocultural, a questão da carreira e o aumento de expectativa de vida estão fazendo com que haja o adiamento reprodutivo para a mulher. Quando a gente olha dados do OCDE, dados, né, de 2000 a 2020, nos últimos 20 anos, o que a gente enxerga? Mulheres tendo filho abaixo dos 30 anos vem diminuindo, e mulheres querendo ter seu primeiro filho acima dos 30 anos vem aumentando. Ou seja, essa tendência
ela faz com que, em função da natureza reprodutiva da mulher, diminua o número de filhos por casal. É um dos grandes problemas que a gente vai ter de enfrentar ainda nesse século é a questão demográfica. Populações, países estão crescendo não estão crescendo, na verdade, né? A taxa de fertilidade ela é insuficiente para manter o nível populacional. A gente olha dado do OCDE, apenas Israel com nível de filhos por casal superior a 2,1, que é o que mantém a população estável. Os demais países da OCDE, vocês veem, com níveis muito baixos. E quando a gente pensa na nossa realidade, no Brasil, o cenário não é diferente, né? Dados do IBGE de 2007 e 2017, o que a gente vê? Mulheres tendo filho abaixo dos 30 anos progressivamente estão diminuindo, mulheres tendo seu primeiro filho acima dos 30 anos vem aumentando, né? E a gente, quando olha também a taxa de fertilidade no Brasil, a taxa é de 1,65, insuficiente também para manter o nível populacional, ou seja, a população brasileira ela está diminuindo, encolhendo e envelhecendo, o que vai gerar um problema extremamente importante no futuro do ponto de vista previdenciário. E aí, quando a gente olha dado nacional americano, o que a gente enxerga? Que a cada década aumenta em 2 anos a idade do primeiro filho. E se essa razão continuar, no próximo século, mulheres vão ter o seu primeiro filho depois de 50 anos, o que não é possível sem a ajuda da reprodução assistida. E por que isso, né? Por que isso não é possível? E aí o tema que a gente tem que falar é sobre o envelhecimento, sobre o envelhecimento reprodutivo. Quando a gente olha nesse gráfico, que é um compilado de 8 estudos histológicos, o que vemos? Que em mulheres, a ovogênese ela é restrita aos 5 primeiros meses da vida fetal. No 5º mês, montou-se um patrimônio, um estoque, e a partir de então começa o recrutamento folicular, que inicia-se nos últimos 4 meses da gestação, não para na infância, na adolescência e na vida adulta. E aí a mulher tem um prazo na vida para se reproduzir, que vai da menarca à menarca. Então, realmente é uma natureza, por exemplo, diferente de homem, né? Eu, quando converso com pacientes sobre o tema, eu gosto sempre de citar exemplos assim impactantes. E nesse ano, por exemplo, o Al Pacino e o Robert De Niro tiveram filhos com mais de 80 anos. E aí mostro a longevidade reprodutiva masculina e isso não tem paralelo para a mulher. E quando a gente olha dados epidemiológicos, né, a mulher está empurrando para cada vez mais tarde seu filho, mas o pico do último nascimento espontâneo na mulher é 41 para 42 anos. Muito embora a menopausa só se instale na média da população aos 50 anos, a mulher tem o seu último filho de forma natural 41 para 42 anos. Então, empurrar tão somente o desejo reprodutivo sem nenhuma medida preventiva pode gerar infertilidade. E outro detalhe que também é extremamente relevante e talvez mais importante do que o fenômeno quantitativo é o fenômeno qualitativo, né? O óvulo ele está guardado em prófase 1, né? Iniciou a meiose, mas ela fica parada desde então e só reiniciada durante o pico do LH, quando há perda das gap junctions das células da granulosa, e aí sim o óvulo se desprende e reinicia o processo da meiose. E quanto mais tarde esse processo acontece, maior risco de erro, né? De erro cromossômico. Então, o que a gente vê no primeiro estudo do século anterior, um dado epidemiológico extremamente importante, é que à medida que a idade materna avança, a chance natural de concepção reduz. Inversamente proporcional é o risco de abortamento, e isso se explica por maior nível de erro cromossômico. Lembrando que um abortamento, a gente tem 60% a 70% de chance de ter uma alteração cromossômica, na sua grande maioria das vezes incompatíveis com a vida. Então, com o avançar da idade, engravida menos e perde mais, consequentemente, menos nascido vivo. Outra forma que a gente consegue enxergar isso é também através de nascidos vivos e o risco de aneuploidias. Então, por exemplo, mulheres nos seus
30 anos de idade, o risco de um neném nascer com síndrome de Down é um risco extremamente baixo, 1 para cada 952 nascidos vivos. Aos 40, isso já pula para 1 para 100, ou seja, tem um aumento de 10 vezes, e esse risco continua crescendo em progressão geométrica, né? Mostrando que, com isso tudo, que a natureza reprodutiva da mulher não foi feita para se reproduzir muito tarde. E mais interessante, eu gosto muito de usar esse slide, que na verdade é um modelo matemático feito por um grupo na Holanda, usando esses dois trabalhos epidemiológicos que eu acabei de citar, e mostra de uma forma muito clara em que momento a mulher deve tentar engravidar, dependendo do seu desejo de planejamento familiar. Se ela quer ter um filho com 90% de chance disso acontecer, ela tem que começar a tentar aos 32 anos. Se ela quer 2 filhos, tem que começar a tentar aos 27, 3 filhos aos 23. E normalmente, quando eu mostro isso para uma paciente, elas ficam chocadas, porque ela, poxa, doutor, ninguém da minha geração estava tentando engravidar de forma programada aos 23, aos 27. Ou seja, o que está acontecendo do ponto de vista social é completamente dissociado da biologia reprodutiva da mulher. Então, esse é um detalhe extremamente importante, dado que ainda no Brasil, em faculdades de medicina, pouco se fala do tema, ou seja, os médicos não são treinados para falar sobre o tema. Em cadeira de ginecologia, quando se fala de planejamento familiar, basicamente se fala de método contraceptivo e prevenção de doença sexualmente transmissível. Mas não se fala de um fenômeno antropológico extremamente importante, a segunda transição demográfica, que vem mudando completamente o comportamento reprodutivo da mulher nos últimos 50 anos. Então, esse é um detalhe que eu gosto sempre de ressaltar, especialmente em aula com ginecologista geral, para tentar conscientizar sobre a importância do tema. Então, quando a gente olha resultado de fertilização in vitro, uma técnica, né, revolucionária que permitiu atualmente mais de 10 milhões de nascidos vivos, um prêmio Nobel em 2010 para um dos coautores da proeza, o Robert Edwards. E quando a gente vê dado nacional americano de 2021, o dado de 2022 ainda não está completo, mais de 360 mil ciclos de tratamento feitos, e vemos a probabilidade de nascido vivo por extração de óvulo, considerando até 3 transferências de embrião, que mulheres abaixo dos 35 anos têm 54% de chance de um nascido vivo. À medida que a idade materna avança, isso vai diminuindo e, por exemplo, uma mulher acima de 42 anos tem apenas 4%. Isso explica, em parte, também políticas nacionais. Por exemplo, a França, que até a década de 90 financiava 6 tratamentos por casal a 100%, impunha um limite de 42 anos. Atualmente são 4 ciclos, não mais 6, mas isso deve ter uma motivação muito mais de recurso financeiro. A Alemanha financia 50% de 3 tratamentos em mulheres até 40 anos e vários países estabelecem limites para o governo agir. E isso tem a ver justamente com a probabilidade de nascido vivo, ou seja, o governo não vai investir em algo que não traga o resultado que é esperado, que é o aumento da população. E quando a gente olha resultado de FIV, a gente tem critérios prognósticos importantíssimos. O primeiro deles, a gente vê aqui um trabalho com dado, um trabalho retrospectivo com dado nacional australiano e neozelandês, com mais de 221 mil ciclos de tratamento de 116 mil mulheres, a gente vê que quanto mais óvulos aspirados, maior a probabilidade de nascido vivo. Exceto em mulheres, por exemplo, acima dos 45, com 45 ou mais, que realmente nessa idade o tratamento tem um resultado muito precário, como eu mostrei anteriormente com o dado nacional americano. Então, é importante lembrar que mulheres mais jovens vão ter reserva maior e vão conseguir obter mais óvulos. E o outro detalhe, e aí eu lancei mão aqui de um artigo do Santiago Munet, que trabalha com a progênese, fiz de propósito a colocação desse slide na aula. Aqui é uma apresentação oral, eu assisti essa apresentação oral no Colorado em 2016, em que ele mostrou o resultado de mais de 70 mil
embriões analisados na época com o CGH-Array, né? E o que a gente vê? Pacientes jovens, 60% até 70% dos embriões são euploides, né? Mas à medida que a idade avança, a euploidia vai diminuindo e isso impacta definitivamente sobre o resultado de tratamento. Ou seja, deixar tão somente para tentar engravidar mais tardiamente pode ser um risco que talvez não tenha solução, dependendo da idade que a paciente recorra a tratamento. E o tema da preservação da fertilidade é um tema hoje, talvez, eu diria, dos temas mais importantes da nossa área, porque mexe justamente com o comportamento das pacientes, né? O congelamento de óvulo deixou de ser considerado uma prática experimental por várias sociedades científicas internacionais em 2013, né? De lá para cá, o tema ele ganhou uma importância impressionante, empresas hoje financiando tratamento, inclusive congelamento de óvulo para suas colaboradoras, a procura por isso e a disseminação dessa informação através de mídia social fez com que isso realmente ganhasse uma relevância muito importante. A gente sempre lembra das famosas, né? Eu procurei mostrar famosas aí, atrizes, né, que congelaram seus óvulos e algumas delas tiveram grávidas e já tiveram bebê através de óvulos congelados, o que ajuda a disseminar essa informação. E com relação à preservação da fertilidade, nós temos basicamente 3 alternativas, né? Congelamento de óvulos, o tecido ovariano, que também deixou de ser uma técnica experimental pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, e o congelamento de embriões. E aí começam os detalhes, né? Recentemente eu falei desse tema num congresso aqui no Rio de Janeiro, numa conversa com ginecologistas na plateia, e eu gostei de... Me perguntaram, caiu essa pergunta para mim, congelar óvulos ou embriões, e eu fui muito enfático, né? Que o congelamento de óvulo procura dar autonomia para a paciente. Então, o óvulo pertence à paciente. Então, se você faz uma preservação para uso futuro e usa embriões, se eventualmente esse casal se divorcia, se separa, eu jamais vi algum casal chegar a acordo para o uso de embriões congelados. Ao passo que, se congelamos óvulos, permanece essa autonomia para uso futuro dessa paciente. Então, não há a menor dúvida que hoje, se o projeto é para engravidar mais tardiamente, o congelamento de óvulos é fundamental. Cito também dados do IBGE, né, que mulheres entre 30 e 40, casais entre 30 e 40 anos, têm 50% de risco de divórcio no país. Então, é bastante elevado. Então, realmente, o congelamento de óvulos é a técnica de eleição para a preservação da fertilidade social, né? Como eu falei, acabei de falar de preservação social, o congelamento de óvulos tem múltiplas indicações técnicas, mas na prática, o que a gente mais faz é o congelamento social, pacientes que querem adiar o seu desejo reprodutivo. E qual é a importância do tema, né? Quando a gente olha dados do SART, a gente vê esse crescimento exponencial do número de ciclos de congelamento de óvulos sobre o número total de procedimentos, né? Realmente, a gente vê que isso vem ganhando notoriedade e importância. Quando a gente olha dados nossos, né, de 2017 a 2023, com 7.000 procedimentos feitos aqui na Origem Rio, a gente vê uma importância ainda maior. Por exemplo, no ano passado, 36% das coletas de óvulo, de 1.200 coletas de óvulo, foram para congelamento de óvulos, né? E a gente fica realmente assim feliz, né? Porque durante muito tempo falávamos sobre o tema, né? Durante 5 anos eu fiz um evento científico no Rio de Janeiro falando sobre preservação da fertilidade feminina, falando do congelamento social e também do congelamento oncológico. E no início dava um pouco de desânimo, porque parecia que eu estava falando sozinho, que isso não ecoava na plateia médica. Entretanto, isso, graças a Deus, deu frutos, né?
há uns 2 anos atrás, um grupo de oncologia muito importante aqui no Rio de Janeiro, a Oncologia DOR, me convidou para falar sobre o tema num evento deles. Então, poxa, eu falei, caramba, deu certo, valeu a pena aquele investimento que a gente fez de falar muito sobre o tema, né? E nesse evento, além de dar aula, eu pedi a eles para levar um caso, porque uma paciente desse o depoimento dela. Uma paciente que em 2010, aos 28 anos, congelou óvulos conosco. Ela retornou em 2021, descongelamos óvulos, era um tumor de mama hormônio dependente, e, consequentemente, ela interrompeu a hormonioterapia para se submeter ao tratamento e à gestação, e logo em seguida iria voltar à hormonioterapia. Nossa política de transferência é de transferência de embrião único desde 2017, é essa política que temos, mas no caso dela, ela pediu para doutor, vamos transferir 2 embriões porque eu não vou ter outra oportunidade. E Deus foi muito bom com ela teve uma gestação gemelar, teve neném, e ela deu um depoimento fantástico nesse evento, que era basicamente de mastologistas e oncologistas, e isso foi importante para eles se sensibilizarem com o tema. Então, quando pensamos em congelamento de óvulos, a gente tem que avaliar a reserva ovariana da paciente, né? Quando a gente vai fazer o aconselhamento do procedimento, realizamos esse tipo de investigação porque a gente sabe que esses biomarcadores, seja o hormônio antilileriano, seja a contagem de folículos antrais, eles têm 80% de chance de oferecer uma resposta de como será o desempenho da paciente. Então, a gente realiza esse tipo de avaliação antes do início do tratamento para que a gente possa aconselhar, por exemplo, uma paciente, mesmo que jovem, mas com uma reserva pequena, que colete um número pequeno de óvulos, a gente pode discutir antes do início do processo a possibilidade de fazer 1 ou 2 estímulos para ter um número maior de óvulos e, consequentemente, ter mais chance. O procedimento é relativamente simples, a estimulação ovariana ela dura 10 dias, são realizados 2, 3 ultrassons de controle e 2 dias depois, findo esse período de estimulação, realizamos a punção aspirativa de óvulo guiada pelo ultrassom. Felizmente, é um procedimento extremamente seguro, né? Quando a gente olha esse resultado de Bode, com mais de 4.000 ciclos de coleta de óvulo com doadoras, a gente vê um risco de hemiperitônio dor severa e torção ovariana muito baixos, e hoje, né, a síndrome de hiperestímulo ela é praticamente zero, porque em pacientes de risco utilizamos o trigger com análogo do GNRH, o que praticamente reduz a zero o risco de hiperestímulo. E aí, depois do procedimento feito, né, uma vez que temos colhido os óvulos, entramos nessa conversa, que é justamente fazer uma avaliação do prognóstico e da probabilidade futura. Então, eu costumo sempre mostrar para os pacientes, por exemplo, uma paciente de 35 anos, que é essa curva aqui. Se ela congela 10 óvulos, nós estamos falando de 70% de chance de um nascido vivo. Os mesmos 10 óvulos para uma mulher de 40 anos, apenas 30%. Então, esse tipo de aconselhamento tem que ser oferecido, ele é importante ser avaliado até pré-congelamento. Esse tipo de discussão deve fazer parte da consulta, né? A gente deve esmiuçar todas as etapas para que não reste nenhuma dúvida para o paciente. Além disso, hoje estamos na era da inteligência artificial e utilizamos também para aconselhamento da paciente um software no qual lançamos as imagens dos óvulos e essas imagens são compiladas e com uma acurácia de 70%, ele oferece o número de blastocístios, ou seja, embrião no último estado de desenvolvimento, com a probabilidade com esses óvulos, a possibilidade de 1 e 2 nascidos vivos. Ou seja, em vez da gente só falar de número, que não tem uma individualização perante a qualidade dos óvulos, essa ferramenta ela é muito interessante porque ela consegue individualizar. Então, hoje a gente está combinando as duas para poder oferecer o melhor aconselhamento possível. Então, dito isso tudo, chegamos ao ponto que é realmente falar sobre resultado.
E quando é que eu tive essa ideia de compilar os dados? Foi em setembro de 2023, eu vi esse artigo na The Economist, onde basicamente eles comentam um artigo publicado por NYU, na revista americana, falando da experiência de 10 anos de um único centro com congelamento de óvulo, congelamento lento, em um certo período de tempo, e depois a vitrificação. Então, eles fazem uma análise muito interessante desses dados, mostram uma questão comportamental, que eu também procurei fazer nessa análise inicial dos dados crus nossos, mas realmente foi aí que acendeu a luz para eu tomar esse tipo de avaliação. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês nesse perfil de paciente é a média de óvulos colhidos e óvulos maduros, né? Quando a gente olha a média de óvulos colhidos em pacientes de FIV, a média é menor por qualquer faixa etária que a gente olhe. Então, a gente, logicamente, estamos falando de pacientes jovens, não inférteis e que têm normalmente uma reserva maior. Então, analisamos 1.239 ciclos nesse período de tempo, 11.261 óvulos congelados, e principalmente focamos nas praticamente 300 pacientes que retornaram para fazer FIV com esses óvulos congelados. A idade média no congelamento é uma idade média alta, né? Nós estamos falando de 36 para 37 anos. É importante a gente falar que quanto mais cedo, melhor, né? Pacientes mais jovens têm mais óvulos para congelar e são mais eficientes. E a gente também vê aqui também, eu imaginava uma diferença maior, mas quase 2 anos de espera para retorno para fazer a FIV com os óvulos congelados. Outro dado importante é que 12% dessas pacientes retornaram e optaram por uma produção independente, utilizando o banco de sêmen, e 88% das pacientes usaram amostra de parceiro. Eu ainda vou fazer uma subanálise, porque nós estamos compilando ainda os dados, estamos recolhendo os dados ainda, para também observar quantas pacientes eram solteiras no momento do congelamento e quantas conseguiram casar e aí para justamente montar a sua família. Isso é um dado que eu prometo que vai trazer no momento da publicação do artigo. A nossa taxa de retorno é de 24%, é 10% superior à média dos artigos já publicados, né? Uma grande crítica que tem um congelamento de óvulo é a baixa taxa de retorno. Mas eu fiquei surpreso da nossa taxa ser mais elevada do que a média do que está publicado cientificamente. E quando a gente olha os dados, né? Taxa de sobrevida dos óvulos de 89%, taxa de fertilização de 74%, blastocisto viável 42%, euploidia 40%, isso bate com a idade média da paciente, é só a gente olhar aquele trabalho do Bonnet, que a gente vê que a gente está batendo certinho para 36 anos de média, uma taxa de gravidez de 56% e uma taxa de implantação de 54%. Quer dizer, implantação e gravidez estão muito próximos justamente porque fazemos transferência, na grande maioria dos pacientes, de embrião único. E quando a gente olha esse dado e compara com a maior casuística da literatura, dado da Ana Cobo, de 2018, né, um estudo retrospectivo com 6.362 mulheres, delas 641 retornaram com congelamento social, retornaram para FIV, uma taxa de retorno de 12%, né, o nosso 24%, e mais 80 pacientes de 1.073 que fizeram congelamento oncológico. Então, quando a gente olha o dado em termos de sobrevida, nosso resultado é bem semelhante. Nossa taxa de implantação é superior, provavelmente estamos transferindo menos embriões do que eles, e a taxa de gravidez é também bastante semelhante. Então, eu fiquei satisfeito de ver que a gente está dentro de um nível comparando com o centro de excelência mundial. Entretanto, quando a gente olha a média de sobrevida por ano, a gente vê essa curva ascendente, ou seja, uma curva de aprendizado. E, por exemplo, uma taxa de sobrevida extremamente elevada no ano passado. Então, eu pedi para analisar ciclos
60 ciclos que fizemos de FIV com óvulos congelados em 2023 e comparar com o geral. E aí a gente vê um aumento na taxa de sobrevida, taxa de fertilização, os dados estão crus, mas certamente não vai mostrar diferença estatisticamente significante, taxa de formação de blastocisto, euploidia semelhantes, mas a gente vê uma taxa de implantação extremamente superior e, consequentemente, também mais implantação. Ou seja, eu acho que a gente ainda está aprendendo a fazer cada vez melhor. Queria agradecer a toda a equipe, né? Nós somos mais de 50 pessoas trabalhando, isso não é um resultado meu, mas é um resultado do grupo, né? Que trabalha arduamente para fazer o sonho de muitas pacientes se realizar. Era isso que eu queria mostrar para vocês, queria agradecer a oportunidade e me colocar para qualquer pergunta que eventualmente possa aparecer. Muito obrigada, doutor Marcelo, pela extraordinária palestra, muito informativa. Gostei muito, aprendi muito. Que bom, que bom, que bom. Fico feliz. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta. Eu achei bem interessante essa tua última colocação sobre o aumento da sobrevida com o passar do tempo. Essa curva de aprendizado, você acredita que é mais importante para o momento do congelamento ou do descongelamento? Eu acho que é o descongelamento. Você me perguntar o que é mais importante, congelamento ou descongelamento, o descongelamento. E aí, mas é curva de aprendizado, né? E dicas, né? A gente vai aperfeiçoando progressivamente, conversando, né? Por exemplo, tivemos lá no Gênesis uma aula de congelamento ultra rápido, né? Então, é uma tecnologia que para óvulo ainda está. Acho que a gente precisa esperar um pouquinho. Para embrião parece ter resultados semelhantes, mas acho que a gente ainda precisa também de estudo prospectivo e randomizado para realmente mostrar que é tão eficiente quanto a vitrificação tradicional. Mas realmente, eu acho que tem a ver mais com descongelamento. Muito obrigada. Angélica, tem alguma colocação? Sim, eu, na verdade, tenho várias perguntas aqui que quando falo desse tema de preservação da fertilidade, me brilha os olhos. Acompanho o trabalho do Dr. Marcelo, da clínica dele já há bastante tempo, e eu sei que eles têm um foco bastante grande, né, nesse tipo de atendimento. E como eu sei que o Dr. Marcelo tem bastante experiência, eu quero trazer um pouquinho aqui para o lado do dia a dia, né? Da parte da clínica, atendimento ali das pacientes e mesmo no relacionamento com os colegas ginecologistas. Doutor Marcelo, quais são as dúvidas mais comuns que as pacientes apresentam para você no dia a dia quando elas vão fazer um ciclo de congelamento? Como que é o dia a dia aí? O que você sente que chega mais? Angélica, é impressionante hoje como a paciente está bem informada, né? Tem paciente que provavelmente possa estar assistindo a gente, então ela já chega com uma bagagem, né? Tem muitos colegas com canais excelentes de comunicação, quantidade de informação de boa qualidade é impressionante na internet, então as pacientes já chegam muito informadas, sabe? Às vezes tudo que eu vou falar para ela já mais ou menos já está na cabeça dela. O que eu acho muito importante, que eu acho que ainda é um conceito que eu fico preocupado, é uma paciente que chega, ela tem, por exemplo, 32 anos, isso eu já vi muito acontecer. Ela faz um antibileriano, o antibileriano dela está alto. Ela fala assim, então eu posso esperar mais um tempo para congelar. E aí acaba congelando mais tarde. Isso eu acho que é importantíssimo que a gente aconselhe que justamente é para congelar mais cedo, porque não só a quantidade, mas principalmente a questão qualitativa, né? Óvulos de pacientes de 30 anos têm um desfecho reprodutivo diferente, né? Exatamente o que eu mostrei ali no trabalho do Bonet, né? Com mais de 70 mil embriões analisados, mostrando que a euploidia muda. Quando a gente pega dado nacional americano, taxa de gravidez é diferente, abaixo de 35 anos, de 35 para 37 e daí para frente. Então, é importantíssimo não ficar medindo o antibileriano, que é um marcador quantitativo, não um marcador de qualidade. O principal marcador de qualidade é a idade. Eu acho que esse é um tema muito importante, sabe?
Acho que outro detalhe importante é pacientes que não conseguem, têm uma baixa reserva, não tem um número grande, é importantíssimo o aconselhamento para estimular e colher mais do que uma vez, para ter um número ideal, para que lá na frente isso vai fazer toda a diferença. Ano passado, por exemplo, fizemos uma FIV de uma paciente que, num primeiro estímulo, 5 óvulos maduros, segundo 5. Ela conseguiu engravidar, mas certamente os 10 óvulos que ela conseguiu nesses 2 estímulos fizeram toda a diferença para o resultado final. Com certeza. Aproveitando o gancho aí do seu comentário, eu queria saber se existe um aconselhamento, um consenso geral entre idade mínima para se fazer esse congelamento e uma idade máxima. Então, a idade mínima, a gente tem um trabalho de 2016 na Fertility Sterility, que é basicamente um modelo matemático. Se fazer o procedimento muito cedo, pode ser que ele não tenha benefício futuro, porque a vida pode mudar, né? Por exemplo, eu gosto sempre de usar exemplos, né? Uns 2 anos atrás, um colega médico me liga, fala assim, minha filha está fazendo faculdade na UERJ, né, Universidade do Estado, ela está se formando agora com 24 anos e vai fazer cirurgia geral para depois escolher uma subespecialidade cirúrgica. Ela deve congelar óvulo agora? Eu falei, não, eu não congelaria o óvulo dela agora. Eu esperaria 28, 30 anos. Se não tem um plano concreto reprodutivo, não está casada, ou então quer adiar, porque além das residências, quer fazer mestrado, doutorado, enfim, tem todo um planejamento de carreira, aí eu acho que é o momento certo para congelar. Congelar muito cedo, além de tudo, né? Por exemplo, tem um trabalho do grupo do Santiago do Descheus, do Polisos, analisando 3.000 ciclos de ovo doação. E eles mostram que o resultado de mulheres muito jovens não é bom. Então, existe uma curva U que mostra que é o momento ideal para a mulher se reproduzir, que é de 25 anos para diante, entendeu? Então, congelar muito cedo também não é uma estratégia muito eficiente, não só pela qualidade, mas também pela chance futura daquilo não ser utilizável para paciente, entendeu? Então, acho que o momento da decisão é 28, 30 anos. Bacana, porque eu acho importante que a gente sempre vê bastante postagem pessoal falando muito da idade avançada, mas tem essa questão da idade, né, mais precoce dos jovens. Desculpa, faltou a outra parte da pergunta. É importante, quer dizer, uma mulher pode congelar óvulos aos 41 anos? Pode, desde que ela entenda que a quantidade de óvulos necessária, e aí tem um trabalho, né, do Sandro Esteves, de 2020, se eu não me engano, em que ele faz um modelo matemático mostrando o número de óvulos necessário para atingir um embrião euploide. Então, é importante esse tipo de informação ser discutida com a paciente. Quer dizer, ela pode congelar, a gente tem nascido vivo de óvulo congelado de 41 anos, né, uma paciente com baixa resposta, 2 estímulos para ter 6 óvulos maduros, mas nem todo mundo tem essa sorte, né? Então, é importante fazer essa avaliação de custo-benefício com o paciente, mostrar a probabilidade eventual com baixo número de óvulos, para que a paciente saiba muito bem onde ela está embarcando, né? Sim. Doutor Marcelo, recebi vários comentários aqui parabenizando a sua Que bom. palestra, excelente. E eu recebi uma perguntinha aqui. Como é que é a sua conduta? Digamos que uma paciente congela óvulos aos 35 e aí ela retorna com 40 anos querendo engravidar. Você faz uma avaliação da reserva ovariana para ver se essa paciente pode, de repente, engravidar espontaneamente ou você já orienta usar esses óvulos congelados? É, é, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte: você congelou para usar, né? Você não congelou para deixar guardado, né? Tio Patinhos, que você quer só deixar uma economia lá numa conta, né? Esse congelamento foi feito para uso futuro. É, eu gosto de citar uma história que é uma prima da minha esposa, que congelou óvulos aos 36 anos, engravidou naturalmente aos 40 e teve um neném com síndrome de Down. Então, acho que esse é extremamente ilustrativo, tá?
certamente, se ela tivesse usado os óvulos, isso não teria acontecido, especialmente se tivesse recorrido a um PGTA, associado nessa FIV subsequente. Então, engravidar aos 40 anos, a chance é baixa, risco é alto de abortamento, risco de aneuploidia é 10 vezes maior, por exemplo, do que aos 30 anos de idade. Então, eu acho que se congelou óvulo é justamente para usar nesse momento para ter uma gestação sadia, né? Temos mais uma pergunta aqui no chat, doutor Marcelo. Estão perguntando se você acha que o psicológico pode afetar a parte de estímulo e a qualidade na produção dos óvulos. Estresse, por exemplo, ele interfere em tudo, né? Cortisol alto. O difícil é controlar isso, né? Como é que a gente controla isso é que é realmente, acho que, o grande desafio, né? Vivemos tempos difíceis, conturbados, vivemos em cidade grande, alto nível de demanda, né? Então, realmente é difícil controlar isso, né? O que a gente pode incentivar para poder ajudar a controlar o mental, por exemplo, yoga, meditação, são coisas cientificamente comprovadas que ajudam a reduzir o estresse. O difícil é as pessoas embarcarem. A gente fala muito sobre isso, mas é difícil a gente ver alguém embarcando para a mudança de qualidade de vida. Muito Uma bom. dieta também, né? Principalmente dieta mediterrânea. Isso. Coisas que podem melhorar, né? E a questão da dieta, atividade física, peso, né? Outro detalhe importantíssimo, né? Pedir para paciente ficar calma é difícil, né, gente? É A difícil, gente não né? tem como controlar. Não tem como controlar, só tomando atitude, né? É. Atividade física, que ajuda a reduzir estresse, meditação, yoga, isso tudo cientificamente ajuda a reduzir. O difícil é você pegar uma pessoa que nunca fez isso e embarcar nisso. Eu acho meio desafiador. Tem mais uma pergunta aqui. Qual a idade limite da paciente para usar os óvulos que já foram congelados? Então, no Brasil não tem mais essa limitação, né? O Conselho Federal de Medicina estabeleceu, num período, eu já não lembro o ano que foi, que mulheres não podiam fazer a reprodução assistida além dos 50 anos. E aí teve uma enxurrada de ações judiciais em cima do Conselho Federal e eles voltaram atrás. Então, realmente não há limite. Acho que o limite é a questão do bom senso um pouco, né? Acho que a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura. Se vocês olharem nosso Instagram, a gente ano passado teve um nascido vivo de uma mulher com 59 anos de idade usando doação de óvulos. Por exemplo, recentemente, semana passada, eu atendi uma paciente de 66 anos querendo engravidar. Essa eu já disse para não fazer. E aí eu fiquei, o que me passou na consulta, né? Na eventualidade, ela é solteira, muito sozinha, o filho seria para justamente ter um herdeiro e ter uma companhia, mas na ausência dela, quem vai se ocupar dessa criança? Aí realmente eu não me senti à vontade em dar sequência no tratamento, não. Situações delicadas que tem que lidar no É, dia a dia, né? é. Eu queria fazer uma brincadeira com você, doutor Marcelo. Pode, claro. Se você tivesse um poder, né, de fazer uma mágica e quebrar uma barreira hoje em relação ao congelamento, qual seria ela? Qual você acha que é a principal barreira hoje? Eu acho que as pessoas, quando encaram o procedimento, quer dizer, muitas encaram assim, que nem xarope ruim, aperta o nariz para poder. Ter a consciência, quando eu mostro os dados disso, né, quer dizer, o resultado da FIV com óvulo congelado, realmente é um negócio fantástico, né? Quer dizer, eu acho que a gente, durante muito tempo, só ficou gritando no ouvido das mulheres: congela, 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 congela. Tá na hora da gente entender qual é o resultado que a gente tem com isso, né? Para que futuramente ela tenha até um pouco de ideia sobre isso. Utilizar todas as ferramentas, quer dizer, a questão da inteligência artificial, acho excelente, acho sensacional. Qualquer ferramenta que possa nos ajudar a fazer uma avaliação individual, ela tem que ser utilizada.
sabe? É usar tudo que a gente tem de ferramenta para a gente ter o melhor aconselhamento futuro. Para lá na frente, ela não ser pega de surpresa, entendeu? Por exemplo, óvulos que não resultam numa FIV de boa qualidade, poxa, isso poderia ter sido visto anteriormente. Até bem pouco tempo atrás não tinha nenhuma ferramenta, agora a gente já tem uma ferramenta disponível. Muito bom. Tem mais uma Ótimo. pergunta aqui. Quer ler, doutora Fernanda? Vou ler aqui, então. Vamos revezar um pouquinho. Ó, uma pergunta bem interessante que também houve bastante modificação em relação a isso no Conselho Federal de Medicina. Se a paciente não usar o óvulo congelado, pode doar para um familiar? Pode, pode. No Brasil, atualmente, doação de gametas é permitido por um parente daquela pessoa de até 4º grau, tá? Então, por exemplo, a irmã dela quer usar esses óvulos? Pode. A prima de 1º grau? Pode usar os óvulos. Mas tem uma limitação de idade, certo? Tem a questão, bem lembrado, Fernando. Uhum. Na resolução do Conselho Federal de Medicina tem que ter menos do que 37 anos. Agora, outro detalhe importante, lembrar também, é que no ato do congelamento, a regra da vigilância sanitária, ela obriga a realização de uma série de exames no congelamento, para pacientes que vão doar. Então, se a gente não faz esse tipo de exame no ato do congelamento, a gente não vai poder usar depois para doação. Então, por exemplo, sorologia pareada ou PCR para as doenças infecciosas no dia da punção, outros exames na urina da paciente para Neisseria e clamídia, enfim, outros exames são necessários. E toda paciente que para doar óvulo tem que ter cariótipo, entendeu? Atualmente pela regra da Anvisa. Que são exames que não estão na rotina É, um tratamento de congelamento de óvulos ou de fertilização é, in vitro de não, rotina, né, normal, é, são eu, exames eu procuro, extras. Fernanda, eu faço cariótipo em todo mundo. A chance da gente encontrar um cariótipo alterado na população geral é de apenas 2%, né? 2% pode ter uma translocação balanceada ou mosaicismo. Mas esse 2%, o aconselhamento tem que ser completamente diferente. A gente precisa de uma quantidade muito maior de ovos para conseguir um nascido vivo. Então, eu acho que eu prefiro fazer para todo mundo, para beneficiar tão poucos, mas eu acho que esses poucos merecem toda a nossa atenção. Então, a gente faz cariótipo para todo mundo. Sim, sim. Mas eu digo os outros exames também de Aí tem que fazer doenças o resto todo. infecciosas também, né? É porque o cariótipo ela pode fazer depois. Se ela não tiver feito, ela pode fazer depois. Mas os exames sorológicos aí tem que ser tudo feito no momento, no ato do congelamento, que é a Interessante. regra da vigilância. Uhum. E, doutor Marcelo, eu vi ali pelos cálculos de um dos slides, vocês têm como guideline descongelar 7 a 8 embriões? Não falei, eu não Óvulos, falei eu não falei de números absolutos, não. mas Por aí dá exemplo, para, num dos slides dá para fazer um cálculo, ciclos e quantos óvulos então, descongelados. quantos óvulos, né? Quer dizer, a gente vai sempre levar em consideração o número de óvulos e o momento do congelamento. Por exemplo, uma moça de 32 anos congelou 20 óvulos, provavelmente para a FIV eu vou descongelar 9, futuramente 8, 9, né? Porque a gente congela 3 óvulos por haste. A gente não congela mais porque o resultado não é bom. Então a gente congela até 3 óvulos por haste. Então eu vou, por exemplo, no universo de 20 de uma moça jovem, descongelar 9 para fazer a FIV. Numa paciente mais velha, aí a gente vai usar mais óvulos por conta da aneuploidia, né? E se tiver mais óvulos também, né? Se tiver mais ovos. Por isso que a importância do bom aconselhamento prévio ao início do tratamento e mesmo depois da punção. Porque se depois da punção o resultado não é aquele do esperado, ainda dá para recuperar, né? Uhum. Entendeu? E eu sei que você demonstrou que a sua média de idade foi 36 anos. A média de ciclos para congelamento de É, óvulos, Eu tu sabe? não tenho essa informação ainda, porque lembra que eu estou levantando ainda
os dados demográficos das pacientes para poder começar a tratar os dados. Em breve eu vou ter isso tudo aí. Tudo, vou ter tudo. E aí, de repente, o que vai ser interessante, eu vou colocar a média de ciclos por faixa etária. A gente vai ver que pacientes jovens, numa tacada só, né? Você viu que a média de óvulos colhidos abaixo de 35 anos é de 20, sendo 15 a 16 maduros, entendeu? Então, um estímulo só é mais que suficiente para essas pacientes. E uma coisa bem interessante na idade mais avançada, uma paciente, por exemplo, de 40 anos, às vezes elas têm um número bom de até extraordinário de número de óvulos, né? Mas é importante ressaltar que essas pacientes geralmente elas têm síndrome de ovário policístico, né? E por isso elas conseguem 20, 30 óvulos mesmo com 40 anos. Mas lembrar que nem sempre a qualidade desses óvulos vão ser bons, né? Eu não sei se tu tens algum comentário, alguma experiência Então, de pacientes nessa faixa etária com ovário policístico. Fernando, eu vejo pouco, sabe? Eu tenho colegas fora do Brasil que tem muito SOP, eu praticamente não vejo. Mas é o seguinte, eu vou explicar um pouco, né? SOP é uma doença, é uma síndrome transitória, né? É uma que tende a melhorar com a idade. A idade média de paciente chegando para a FIV aqui é 38,5. Então, é uma idade já onde normalmente você vê o ovário tipo micropolicístico, né? Mas não necessariamente a paciente com a síndrome. Há 2 semanas atrás eu atendi uma paciente com SOP, 32 anos. 32 anos com SOP. Sobrepeso e tudo. Então, vamos ter que mexer em tudo, né? Perder peso, né? Porque transferir embrião em paciente com obesidade, 3 vezes mais risco de abortamento, né? A obesidade, ela desregula a receptividade endometrial, né? Então, eu procuro tratar essas pacientes todos, né? E a gente tem muita obesidade na nossa população, né? E até para indução é mais desafiador, né? Numa paciente. Muito mais, consome mais remédio, hiperestimula com mais facilidade, né? Entendeu? Concordo com você, Fernanda. Temos mais uma pergunta aqui do Dr. Lister. Qual doutor Lister, meu. aqui, sim. Pô, um abração pro Lister, grande amigo, grande Qual é, médico. qual é o resultado de óvulos congelados pelo protocolo usando progesterona? Então, Lister, vai nesse trabalho, nós vamos comparar justamente porque em 2020 eu passei a fazer tudo com PPS, né? Tudo com progesterona. Primeiro ano usamos desogestrel, fizemos 1 ano de desogestrel, e migramos para o Dufaston, fazendo um comprimido 2 vezes ao dia. Não faço 3 vezes ao dia. Praticamente não tem ovulação com o Dufaston. E agora eu ainda estou fazendo um protocolo flexível, Lister. Estou começando o 4º, 5º dia do chimo. Ou seja, os 4 primeiros dias a paciente só faz gonatrofina e aí no 4º, 5º dia ela começa com a progesterona de manhã. Eu já estou feito isso já em alguns casos, já estamos indo bem. Praticamente eu não estou mais começando junto, tá? No programa de doação de óvulos, no Sonhar Mais, para simplificar a vida da paciente, Lister, utilizamos o Cerazete. Tá? Aí usamos durante o ciclo todo. Ele fez um comentário aqui que hoje, segundo o último guideline do ASHRAE, a chance de uma alteração genética no cariótipo varia de 3 a 14%. Acho que no momento que vocês estavam comentando ali sobre a necessidade dos testes, né? Mas paciente infértil. Eu tô falando eu falei da população geral, porque a paciente que vem congelar óvulo ela não é infértil, né? Eu acho que o ASH fala mais especificamente para paciente infértil. E assim, Com certeza é diferente. um outro Concordo com comentário ele. da médica de Porto Alegre, a doutora Cíntia. Você considera que as pacientes com SOP têm óvulos de qualidade inferior? Olha, é uma discussão que eu acho que não necessariamente. A minha resposta é não necessariamente. Não, eu não acredito nessa teoria que necessariamente porque vem muito, vem de pior qualidade. Tem muita coisa publicada, mas não necessariamente. Eu acho que é importante aí, respondendo à doutora, tratar, por exemplo, sobrepeso, níveis altos de insulina, quer dizer, tem muita coisa aí envolvida que a gente pode
com certeza melhorar antes do início do tratamento. Uhum. Ok. Algum outro comentário, Angélica? Por aqui eu acho que. Ah, não, temos um comentário aqui de alguém que está participando que falou, então, se a pessoa congelar óvulos com 38 anos, não poderia doar para um familiar? Não, não pode. Não pode. Pela regra do conselho, é, a doadora tem que ter no máximo 37 anos de idade. Essa é a regra do Conselho Federal de Medicina. Tá. Então, Uhum. respondido, pessoal. Eu acho que tudo aqui no chat foi respondido. Ah, que Eu bom. já também tirei todas as minhas dúvidas aqui, que você foi fazendo a apresentação, eu já fui anotando aqui os meus questionamentos. Eu adorei a aula, a Que troca, bom. esse momento Que foi bom. Também, maravilhoso. Eu também. já quero agradecer de antemão aqui. Eu Ah, também que bom. Eu gostei também muito. agradeço a oportunidade. É um trabalho que acho que vai ser, né, a ideia é a gente coletar dados e vamos tentar uma apresentação oral em algum congresso bom internacional. E é sempre importante a gente compartilhar dados, né? A gente mostrar o nosso trabalho, né? E aí publicar isso aí, que eu acho que vai ser bastante uma ferramenta a mais para as pessoas entenderem o que é possível com essa tecnologia. Essa tecnologia, eu digo que a vitrificação foi a maior inovação que eu experimentei na minha prática clínica. Nada foi tão, acho que tão importante. Sim. O pessoal está falando que quer acompanhar as atualizações dos seus dados, então, quando tiver updates, a gente combina um novo webinar. Com certeza, com certeza. Aí vai ter um monte de coisa, porque a gente vai analisar muito a questão comportamental. O que a gente quer ver é como se comportam essas mulheres que congelaram ovos, como é que elas, como acontece no futuro na hora que elas querem usar. Então, É. se está casado ou não, produção independente, quem era casado, quem passou a ser casado. Quer dizer, a gente vai ter uma série de informações interessantes da nossa população, né? Porque a gente olha dado americano, europeu, não é dado brasileiro, né? Não reflete a Então a nossa gente vai ver, realidade. Comportamento, né, da reflete a cidade. nossa realidade, né? Sim, na verdade, doutor Marcelo, tu és muito sortudo que a tua população realmente retornou para utilizar esses Não, óculos é congelados. sensacional. E como tu 24% disseste, na de. literatura é É, bem é baixo, né? acima A de grande 4%. a grande crítica contra o congelamento de óvulo é a baixa taxa de utilização. Mas eu acho que isso tende a melhorar com o tempo, né? Porque justamente a pessoa quer congelar para usar mais tarde. Ela não quer se pressionar. Ela quer justamente fazer algumas coisas na vida dela, né? E lembrar que a principal causa de congelamento de óvulo não é carreira, é o fato de a paciente estar solteira, né? Tem um trabalhinho de 2018, né? Foi apresentação oral no Escher, entrevistou 150 mulheres nos Estados Unidos, Inglaterra e Israel. E aí 85% delas estava congelando o óvulo porque não tinha um parceiro ou uma parceira. Uhum, muito bem. Então tá, muito obrigada. Eu que Tem agradeço. algum último comentário? Angélica, algum último comentário? Só agradecer a disponibilidade de Ah, tempo do que Dr. bom. Marcelo ter preparado essa apresentação com tanto carinho, tão esclarecedora. Eu acho que todo mundo sai daqui com mais informação, né? Quem não tinha os olhos voltados para essa questão, eu tenho certeza que hoje sai daqui mais enriquecido e pensativo em relação a isso. E agradecer mais uma vez a presença do nosso querido Dr. Marcelo aí, doutora Obrigado. Fernanda, a Lindsay Eu, também. E a todos os Participante. convidados que entraram aí e acompanharam com a gente até o final. Obrigada, pessoal. eu que agradeço a oportunidade, tá? Um E a abraço gente para todos, hein? encontra todo mundo novamente daqui a um mês no novo Progenesis Academy de julho e espero encontrá-los também no Jeans durante o CBRA 2024 em Florianópolis. Isso mesmo, ó. Tá aqui, ó. Tchau, boa Boa noite a noite, Tchau, boa gente. noite, Tchau, obrigado. Tchau, tchau. gente.